Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade à nossa programação da semana, né? Hoje, segunda-feira, um dia que aqui em São José está chuvoso, né? É, Pelo menos na região onde que eu moro. É É, bacana. tá, tá chuvoso. E vamos continuar com aquela sessão, né, que o canal está fazendo de entrevistar, né, os partidos de esquerda, né, para ver qual é o posicionamento deles perante essa situação da pandemia, né? E hoje, né, vamos entrevistar o PT, né, Partido dos Trabalhadores, e para ver, né, o que o partido está pensando nesse momento, né, e também trazer aqui no canal um espaço mais democrático possível, onde que tem diversos pensamentos, onde que se expresse diversos pensamentos da esquerda e onde que você, né, ouvinte, telespectador, tire as suas próprias conclusões através, né, dos debates que o canal faz. Então, para isso, eu convidei o Wagner Balieiro, né, uma figura bastante conhecida aqui na região de São José dos Campos. É um prazer estar conversando com ele. E para ele, né, conversar um pouco com a gente. Wagner, antes da gente começar, por favor, se apresente para quem é de fora de São José. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas que estão participando aqui do canal. É um prazer estar conversando com vocês. Afinal, debater política, debater a situação do país, debater a situação nessa pandemia, de todos os problemas que a gente está passando, vivendo, é algo que é meio que uma obrigação de quem está no dia a dia da política, até para que a gente possa ajudar na proposta de soluções. Eu sou o Wagner Balieiro, nascido e morador de São José dos Campos, atualmente presidente do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal. Fui vereador durante 4 mandatos, candidato a prefeito na última eleição. Sou engenheiro de formação e estou, né, nessa caminhada já na militância, no dia a dia da política aí, há pelo menos uns 25, 30 anos, né? Apesar da a gente começou desde a juventude e até hoje sempre participando. Então, é um prazer estar com vocês para falar de um assunto tão importante como esse, né, que envolve uma série de situações, né, que é a questão da pandemia. Sim. Wagner, já está claro, né, para a gente que o governo Bolsonaro não dá mais, né? O que está acontecendo no Brasil é uma catástrofe assim gigantesca. Ao mesmo tempo, Wagner, também tá, para mim também parece bastante claro que alguns governadores, como o João Dória, não é a solução, né? Enquanto o Bolsonaro é o principal responsável por esse genocídio, né, que está acontecendo aqui no país, o Dória está reabrindo as escolas, né? O que está levando ao adoecimento e o falecimento de muitos professores. Eu queria perguntar para você o seguinte, né? Como enfrentar esse governo que está aí de uma maneira independente? Olha, Guilherme, a situação, como você bem disse, ela é trágica. Ela é trágica em todos os sentidos, né? Nós tivemos uma pandemia que foi anunciada, que o Brasil teve tempo de se preparar, né, vendo os casos que estavam acontecendo na China, vendo os casos que estavam acontecendo na Europa. Se a gente não tivesse uma situação tão negacionista e tão absurda de irresponsabilidade, né, com as vidas das pessoas, a gente não chegaria numa situação nessa situação que chegamos aqui. Então, a gente teve tempo nós tivemos. Nós tivemos condições, pela estrutura que o Brasil tem no SUS, pela estrutura que o Brasil tem dos laboratórios, pelas possibilidades de parceria, pelos exemplos que nós vimos em outros países, tinha como o Brasil estar numa situação muito diferente do que está acontecendo agora. Falo isso até porque esses dias teve algumas matérias falando de como foi o comportamento do Brasil em 2010, quando teve o problema da H1N1, que também foi um vírus que atingiu o mundo inteiro, que também foi uma epidemia, mas que o Brasil, naquela época, tomou uma postura diferente. O que foi feito em 2010? À medida que foi começando a ter esse conhecimento da pandemia,
e começando a ter o conhecimento dos problemas que poderia vir com a H1N1, o Ministério da Saúde fez uma coordenação nacional, foi dentro de um prazo rápido, fazendo os acordos com os diversos laboratórios para a aquisição de vacinas, fez um calendário nacional, conversou, dialogou com todo mundo, governo federal, estadual, municipal, fez todo um processo e o Brasil virou exemplo para o mundo em 2010, né, de como fazer vacinação em massa em tão pouco tempo. E em 2010, inclusive, o Brasil foi o primeiro, né, em velocidade e imunização da população mais vulnerável em relação ao H1N1, né, mostrando como é que é possível fazer o exemplo, utilizando o SUS. O SUS que é tão atacado e que foi destruído, está sendo, né, toda hora com medidas aí sendo diminuída a sua importância no atual governo e até no governo Temer. Então, a questão da valorização do SUS, ela foi fundamental para que a gente conseguisse vencer em 2010. Agora, o que acontece? Você tem tudo ao contrário. Você não tem planejamento, você não tem coordenação, você tem uma negação da ciência, você tem uma negação da vacina, uma série de irresponsabilidades e de notícias assim absurdas que estão fazendo o Brasil chegar nessa triste realidade de ser o campeão de número de mortes, de ter uma situação terrível das famílias que estão aí com alguma pessoa internada e pior, né, sem nenhuma perspectiva de solução a curto prazo, enquanto a gente tiver ainda com essa falta de direção e com esse negacionismo todo que a gente está vendo. Então, e sabendo dos exemplos que nós temos nos diversos países de como lidar com isso. Então, é um cenário muito difícil, é lamentável, porque a ausência do governo federal ou a desorganização do governo federal está custando muito caro para o país em vidas, está custando muito caro para o país na parte social. A gente está vendo aumentar a miséria, está vendo aumentar a fome, está vendo aumentar o desemprego e as medidas, nenhuma praticamente acontece. As poucas que aconteceram, como o auxílio emergencial, como alguns tipos de apoios que houveram para os municípios, foram por iniciativa do Congresso. Nem pode aqui, por exemplo, um auxílio emergencial, o primeiro auxílio de R$600, que é o fornecimento de uma renda para as famílias em vulnerabilidade social ou atingidas pela pandemia, ele nada mais é do que um modelo sempre defendido pelos partidos de esquerda, pelo PT, pelo Suplicy, de fazer um programa de distribuição de renda. E que, numa situação de emergência, foi necessário ser aprovado. E que aconteceu porque o Congresso tomou a iniciativa de fazer. Não podemos esquecer, não foi o Bolsonaro que fez isso, foi o Congresso que tomou a iniciativa, depois eles vieram com o valor de R$200, o Congresso votou R$600. E esse auxílio emergencial é uma medida feita pelo Congresso. Então, a situação ela é dramática, o Brasil está numa situação difícil, não vejo perspectiva disso resolver a curto prazo, porque além de não ter feito o planejamento antes, de não ter coordenação, de negar a ciência, todo o processo de aquisição de vacinas começou tardio, não fez o diálogo necessário com os países, que é fruto até desse modelo político que esse desgoverno está fazendo no país, destruindo direitos em todas as áreas. Né? Ele está destruindo a saúde, está destruindo o meio ambiente, está destruindo os direitos da população em relação ao trabalho, à previdência. Onde a gente vê o governo Bolsonaro é só destruição. Né? Basta comparar o que a gente viu, nós estamos no 3º ano desse governo. Você só vê falar de briga, de disputa, de destruição, de retirada de direitos. Você não vê o Brasil conquistou o quê com esse governo? Nada. Só destruição. Então, é algo preocupante. E quanto mais tempo a gente vê esse governo continuar, mais destruição, e infelizmente, a gente vai continuar tendo. Então, por isso que toda vez que a gente tem aí as movimentações, seja pelo Fora Bolsonaro, ou seja para a gente minimamente conseguir garantir a dignidade das pessoas, a gente tem que estar nessa luta, porque esse governo ele é contra a dignidade das pessoas, contra a civilização, contra a ciência, contra os direitos da população, ele é contra tudo que poderia dar o mínimo de esperança para a nossa população. Sim, ô Wagner, agora, né, vou fazer uma provocação saudável, né, para você.
que eu acho que inclusive que eu faço, né, com alguns partidos que já passaram por aqui, né, para a gente debater, né, e acho que a gente que está no campo da esquerda, a gente tem que, né, debater algumas diferenças nossas e tudo mais, né, muitos setores da esquerda, né, e eu confesso me incluo nele, sempre criticou o PT por uma postura do PT das suas alianças com alguns partidos que não são do campo da esquerda, né, da direita. E, inclusive, ao meu ver, eu acho que essas alianças, de um lado, fortaleceu, por exemplo, né, o golpe institucional que aconteceu em 2016 ter acontecido, né? Porque deu força para esses partidos, né, que demonstraram ser, em última instância, golpistas, né? Eu queria saber, né, de você, o que inclusive, para você ter oportunidade de falar aqui, né, no canal, qual que é a posição sua, do seu partido, e se você tem algum balanço em relação a isso? Eu tenho só uma diferença de opinião em relação à sua pergunta. Algumas pessoas falam que é em função da gente ter feito aliança com alguns setores da direita ou do centro que levou ao golpe, né? O golpe aconteceu, né? Existem ali todas as evidências disso, né? Mas o que que acontece? Nós nunca, nenhuma eleição, mesmo quando o Lula foi eleito, nós nunca tivemos, e esse é um problema que o PT tem, muitas vezes, até quando ganha algumas prefeituras, a maioria das cidades onde ele ganha, estados, acontece isso. Nós nunca conseguimos ter uma base parlamentar que fosse eleita em conjunto com a nossa liderança política que está disputando o executivo. Então, o Lula venceu, o PT tinha 1/5 do Congresso, 20%. Depois veio com a Dilma, o Lula tinha 8, 7% do Congresso. Então, nós precisamos tentar mostrar a importância que é votar no Legislativo. A primeira coisa, né? Para a gente sair um pouco dessa marra, precisamos ampliar o nosso quadro também no Poder Legislativo. É fundamental isso. Porque o modelo que nós temos hoje é fundamental você consolidar uma maioria no Legislativo. Se você não tem essa maioria no Legislativo, você não consegue governar. Né? E essa dependência ela fica complicada quando você não consegue ter um bom resultado nas eleições legislativas. Né? Por exemplo, agora o pessoal fala da oposição, que a oposição é isso, a oposição é aquilo, mas a oposição é hoje o quê? 130 deputados de 513. Né? Nós estamos numa situação muito complicada. Isso é número. Né? A gente precisa aumentar a nossa bancada de deputados. Nós precisamos mostrar que, se for votar no Lula presidente, tem que votar em parlamentares ligados ao Partido dos Trabalhadores para seguir a mesma lógica. Porque quem já é contra, já vota contra para presidente, vota contra para deputado, para senador. Né? E quem é favorável, vota já na chapa completa. Então, resgatar a importância de nós termos uma boa bancada de deputados federais, estaduais, vereadores, para a gente fazer sustentação no nosso projeto. Porque quando a gente não consegue ter essa maioria, obviamente a gente precisa fazer as alianças, as coligações, para que a gente possa ter condições de fazer a governabilidade. A questão do golpe, colocando uma série de situações aí, lógico, mídia, uma série de situações que houve na época, mas nós não podemos importante deixar claro aqui, nós tivemos uma situação lá na época da votação da Comissão de Ética não, da eleição do Congresso, que o PT, mesmo sendo uma bancada, mas sabendo da situação que estava, aquela disputa para ser presidente da Câmara, mesmo sem ter nenhuma condição de ganhar, ela ajudou a fortalecer o grupo que fez depois a deposição da Dilma. Então, aquela disputa que houve lá em 2015, de janeiro de 2015, quando o Arlindo Crinaglia foi candidato do PT,
Eu estou falando enquanto presidente do PT aqui, quando é uma opinião que eu sempre coloco isso muito tranquilamente, aberto, que eu acho que naquela época o PT tinha que ter feito uma articulação dentro do Congresso para constituir uma maioria e ganhar aquelas eleições. Quando não fez isso e foi sabendo que isolado não conseguiria, foi e disputou, né, elegeu o Eduardo Cunha. Isso aí foi um erro de estratégia, na minha opinião, lá. Eduardo Cunha. Aí o Eduardo Cunha, junto com o PSDB, fez toda essa situação que a gente viu acontecendo. Então, o processo de aliança é necessário, é fundamental. Nós não estamos falando aqui de abrir mão de princípios, sabe? Que eu acho que você tem situações, você vai fazer aliança, princípio da ética, da transparência, da inclusão pelo social, as bandeiras não podem ser abertas, mão das principais bandeiras do partido. Mas a aliança, quando ela é dada dentro de um nível saudável, de acordo, transparente, aberto, eu não vejo problemas. O que mais precisamos fazer mesmo é tentar melhorar essa quantidade, vamos dizer assim, da nossa representatividade no legislativo, para tentar diminuir essa dependência. Se a gente fosse hoje, sendo bem realista, fosse hoje para uma eleição, o Lula ganhar com a bancada do PT que a gente tem hoje, nós vamos precisar fazer acordo. Porque nós não somos 60 deputados de 513, só o PT. É a maior bancada, mas nós somos 60 de 513. Precisa ter. Né? Até para você fazer as grandes mudanças que tem que ter no país, ou precisa aumentar essa bancada, ou precisa fazer as discussões com partidos, primeiro no campo da esquerda e uma parte do centro. E numa situação hoje que temos essa polarização, Guilherme, eu vou numa outra linha que a gente precisa avançar. Nós precisamos trabalhar alianças com aqueles que defendem a democracia, com aqueles que defendem a civilização, que defendem a ciência, que defendem princípios básicos para uma convivência. Porque o campo que a gente está tendo que lutar hoje, que é o campo do bolsonarismo, ele é um campo da barbárie. Então, hoje é fundamental que a gente consiga somar. Né? Eu sei que tem muitas diferenças entre vários partidos, entre muitas pessoas, tal, mas temos valores importantes que talvez nos unem. Democracia, respeito às instituições, discussões importantes aí que passam pelo debate saudável, mesmo com as diferenças. Se a gente tiver condições de unificar essas pessoas que prezam pela democracia, que são contra a ditadura, que querem barrar essa destruição de direitos, essa destruição do país que a gente está tendo, que tem algum projeto do país, essa pessoa é bem-vinda para somar. Não podemos continuar com uma situação onde, se a gente for muito dividido, dá a chance de continuar o que está vendo aí, que a gente sabe que é o pior cenário que a gente tem, que é o projeto que é essa situação de perpetuação desse tipo de destruição que a gente está vendo no Brasil. Sim, ô Wagner, você falou que não consegue enxergar uma perspectiva a curto prazo, né? Mas, assim, uma coisa que me chama muita atenção, né, que algumas demandas a esquerda precisaria responder a curto prazo, como, por exemplo, a aquisição de vacina, porque as pessoas estão morrendo enquanto a gente está conversando aqui, né? Infelizmente vai ter alguém, né, que vai tá morrendo por causa de Covid, né? Acho que a última vez que eu vi, né, acho que sexta-feira foram mais de 3 mil mortes, né, por Covid-19 por dia. Isso é muita coisa, isso demonstra ser a barbárie, né? Eu queria saber de você, e que não dá para esperar, por exemplo, chegar 2022, né? Por exemplo, o que a gente faz com essas demandas mais imediatas, como, por exemplo, a aquisição de vacina? A gente precisa ter vacina. Sim, não é à toa que agora, né, e dá para perceber o desespero do presidente aí quando começou a instalar a CPI da Covid, porque ali vai mostrar os diversos desmandos aí que esse país fez, que esse governo fez em relação à questão da vacina. O Brasil, quando ele fez o papel de não apoiar os outros países que estavam lutando para a liberação de patente, para fazer vacina própria, para sair da mão das empresas, né? Isso está custando caro, né? Porque é uma decisão política tirada lá atrás, por exemplo, de fazer com que as vacinas ficassem em mãos de empresas, né, que cobram o que querem para o país adquirir vacina.
e a gente fica na mão delas, inclusive, para discussão de prazo. Então, o Brasil, que antes tinha um papel de fazer, liderar o mundo no sentido de quebrar patentes, de liberar as patentes de vacinas para que todos pudessem ter acesso em condições iguais, ou mesmo para aqueles países que não têm condições tivessem o mínimo de condição de ter acesso à vacina, o Brasil saiu desse posto porque tomou uma decisão política ideológica extremista de direita que fez com que ficasse nesse modelo aí de depender só dessas empresas. Você somando esse papel, mais a falta de organização do governo, mais toda a ausência no sentido de ter diálogo com os países produtores de insumos, produtos ligados à vacinação, além de período cetário, é só a gente fazer isso, é tudo em comparação com outros países, né? Se a gente pega um vizinho aqui próximo da gente, o Chile está sendo um exemplo de vacinação no mundo, mas porque fez o dever de casa. Começou a pandemia, ela já começou a fazer contato com os laboratórios, fez relação com todos os países, não olhou ali se era vermelho, azul, amarelo o país, ele foi atrás de vacinas, foi atrás de soluções para que resolvesse o problema do país, colocando a saúde em primeiro lugar, colocando a vida em primeiro lugar. Nós temos um presidente que coloca a vida em último lugar pela situação toda. O que nós estamos vendo acontecer agora? Em função dessa ausência do governo federal, governos estaduais, prefeituras, estados, todos estão aí tentando arrumar caminhos para adquirir vacina ou para arrumar maneiras de vacinar a população, porque a vida tem que estar em primeiro lugar e não espera, né? Não podemos ficar... Agora estamos num momento, 19 de abril, vendo que as vacinas estão acabando, né? A reposição demorando muito, uma situação de até a segunda dose, que todo mundo sabe que vai ter que ser tomada, a pessoa não tem a certeza que vai poder tomar a segunda dose, porque não sabe se vai vir, e uma total falta de planejamento, uma total falta de previsibilidade das coisas, que vai colocando em risco, não é o calendário e tal, está colocando em risco vidas. O Brasil está o celeiro de mortes, 20% de total de mortes no mundo por Covid é aqui no Brasil. O Brasil é o país que mais morre de gente de Covid há mais de 2 meses, quase. E a perspectiva da gente conseguir a vacina, ela é muito difícil, mesmo com essas iniciativas dos governos estaduais e municipais. Porque agora, cada país já fez lá a sua compra de vacina, já tem os contratos e a gente está chegando depois. Então, é um cenário muito complicado. Eu fico numa expectativa muito grande, Guilherme. Por exemplo, se a gente tivesse, e espero que tenha logo, né, a vacina, por exemplo, de Cuba, soberana, que está para sair, né? Se a gente conseguir a vacina lá, eu não teria dúvida nenhuma, independente de tendência ideológica e tal, de ir lá tentar fazer um acordo com Cuba para trazer essa vacina para cá. Seja a vacina de Cuba, a vacina da Rússia, temos que salvar vidas nesse momento, né? E salvar vidas a gente tem 2 caminhos aqui. Fazer o programa de vacinação, fazer as campanhas de prevenção, usar máscara, fazer todos os cuidados. Você tem a parte aí de vacinação. E tem uma segunda ponta, que seria ter os auxílios sociais e econômicos para ajudar a população. Quando a gente fala de auxílio social para aquelas famílias que mais precisam, né? Para conseguir até cumprir essa parte de isolamento enquanto a gente não tem a vacina. Mas também tem que ter o auxílio econômico para os pequenos empreendimentos, para as pequenas empresas, para os pequenos comércios que estão sofrendo com tudo isso, mas que não vem nenhuma medida, nem do governo federal, aqui em São José dos Campos, um município que recebeu milhões e milhões de reais o ano passado para fazer auxílio. Não fez um auxílio, não comprou uma cesta básica. E aí o que nós temos? A população passando necessidade, tendo que muitas vezes obrigada a se arriscar. E tenho certeza que se ela tivesse o auxílio necessário para ficar em casa, ela ficaria em casa. Porque uma coisa caminha junto com a outra. Você tem que ter a parte de saúde, mas você tem que ter o apoio social e econômico para a gente conseguir enfrentar esse Covid. Só fazendo a parte de saúde, que já não está sendo feito aí no governo federal, não resolve. E se não fizer a parte social, também não vai resolver. Wagner, eu tenho, assim, nisso que você falou, concordo bastante, mas, assim, se a gente for aprofundar, tem algumas diferenças, divergências, né, inclusive com essa questão que você coloca das alianças do PT e tudo mais, mas acho que é importante ressaltar um negócio que me chama muita atenção,
né? O caso de Araraquara, que eu acho que foi um acerto, né? O que aconteceu lá, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, desse exemplo, porque, né, devido à gravidade que se põe, né, a pandemia, acho que esse seria tipo um caminho a ser tomado. Sim, Guilherme. Ali, na verdade, o prefeito Edinho, nosso prefeito lá em Araraquara, ele escutou a ciência, em primeiro lugar. Porque ele lá tem um comitê com universidades, com representantes da saúde, com quem estuda o assunto. E o poder público fez o papel de escutar quem é da área, analisou as opções e tomou a decisão, né, baseada em ciência. Uma decisão corajosa, né? Porque corajosa, mas que virou corajosa, virou aquilo que é engraçado isso, aquilo que é o certo, aquilo que é o que deveria ser o correto para todos os lugares, virou exceção, né? Inverteu tudo. Né? Então, o que foi feito lá e que está mostrando resultados agora foi o exemplo que foi feito em vários países, que foi o exemplo feito nos lugares que combateram de maneira correta a pandemia. Eu fico vendo aqui, você vai nos lugares que combateram corretamente a pandemia, tem algumas coisas que aconteceram. Primeiro, testagem em massa. Testagem é algo que precisa ter. Nos países que deram certo, teve testagem em massa. O Brasil não teve testagem em massa. Tem que fazer o isolamento, lockdown, fazer todo o processo de isolamento para conseguir frear o crescimento das doenças. Todo lugar que fez deu certo, o Brasil vai e não faz. E tem que ter o apoio social e econômico. Araraquara fez. Araraquara chegou no momento que viu o grande risco que estava correndo de entrar em colapso, não esperou chegar em colapso, mas prevendo a situação do risco, já fez a implantação do lockdown de verdade. Né? Porque tem gente que fala de fechamento aqui, discussão ali de fase vermelha, fazer uma restrição, tal, mas não é. Lá chegou ao ponto de suspender o transporte coletivo, né? Porque é muito fácil você falar que está fechando tudo, mas você deixa o transporte coletivo funcionando, você deixa uma série de situações onde a população tem ainda que ficar circulando, né? Lá não, lá foi feito um processo onde houve um fechamento radical, né? Todos os comércios, incluindo os essenciais, na sua grande maioria, tirando farmácia e um ou outro, assim, quase todos os comércios praticamente fechados, tirou o transporte coletivo, tirou tudo durante 2 semanas, né? E o resultado começou a aparecer logo depois, né? O número de mortes foi caindo, o número de casos foi caindo, e Araraquara começou até, inclusive, receber pacientes de outros lugares que tiveram o colapso para tentar ajudar. Resolve de uma hora para outra? Não. Ele vai trabalhando numa situação onde ela tem um grau de administração do sistema de saúde da cidade. Porque a doença continua, o problema continua existindo, mas hoje numa situação administrável e que a gente tem que ter o controle sempre para não deixar piorar. Araraquara fez isso e é um exemplo que mostra que é possível resolver. A hora que você consegue trabalhar de uma maneira bem feita a questão do lockdown ou esse controle, você consegue depois de uma maneira mais rápida e sem ter muito regressão a história econômica. A questão da economia, ela poderia estar numa situação muito melhor se a gente tivesse feito o dever de casa na questão da saúde. Porque hoje o pessoal fala assim, mas a gente tem que ficar discute entre a vida e a economia. Eu falo assim, não tem essa discussão, a vida tem que estar em primeiro lugar. Né? A economia ela vai recuperar assim que a gente conseguir proteger as vidas, porque a vida você não recupera. Então, primeiro preserve a vida, resolva o problema de saúde e a economia depois você consegue se acertar ou inclusive você consegue também dar o apoio necessário enquanto você está na restrição. Os países do mundo inteiro, o que está acontecendo agora? Os países que fizeram o papel certinho, esse ano já estão começando a crescer. Passou um 2020 muito difícil. Esse ano, aos poucos, à medida que a vacinação vai chegando, já começa a ter uma situação da economia melhorando. Aqui não. Aqui, como teve esse abre e fecha e não resolve, e o pior está acontecendo esse ano, nós temos a tendência de ter ainda 2021 e talvez até 2022 numa situação econômica muito delicada, muito difícil, em função dessa falta de gestão, de organização, de
tentar ter as medidas corretas para superar essa pandemia. Sim, ô Wagner, eu queria que você falasse agora um pouco como que você avalia essa disputa entre Bolsonaro e Dória. Olha, Guilherme, eu vejo o seguinte, teve uma polarização entre os dois, mas ó, você vê como é que é as coisas, né? O Dória, apesar de ter tido o mérito aí de ter enfrentado na discussão da vacina, de ter aí a vacina Coronavac, que é a única vacina praticamente, né? Porque por causa da situação das brigas que o Bolsonaro fez com a China, até agora a Fiocruz não está conseguindo fazer os seus laboratórios funcionarem da maneira como a gente gostaria que fosse, muito mais por causa dos problemas que o Bolsonaro vem criando. E o curioso, né? Butantan e Fiocruz, dois laboratórios públicos, mantidos com poder público, dinheiro público. A gente precisa valorizar as instituições públicas, porque no momento de gravidade são elas que são as responsáveis por ajudar a gente a superar esse momento de crise, né? Mas aí, voltando, o Dória, todo mundo sabe que o Dória é um marqueteiro de mão cheia, um cara aí que sabe lidar com o marketing. Na questão de fazer as coisas, né, nós tivemos aí o mérito da vacina, mas o Estado ele não faz a parte de fazer a proteção social, a proteção econômica aqui no Estado, da população. Porque você tem que fazer conjunto essas duas coisas, né? Você tem que fazer a vacinação, o isolamento e mais junto com a proteção social e econômica. E detalhe, né? A gente tem uma barbárie que é o governo Bolsonaro, mas não podemos esquecer que o Dória ele é um modelo de governo de direita, né? Liberal, privatizante, e que a gente já viu que não deu certo no Brasil, né? Então, não dá para a gente ter uma situação onde a gente está diante de um cara que é o pior dos piores, que é o Bolsonaro, trocar isso por uma coisa que é menos pior, sendo que a gente tem a opção de ter um projeto diferente. O projeto econômico de Bolsonaro e Dória é praticamente o mesmo. O econômico é o mesmo. É privatização, é retirada de direitos, é vender o patrimônio público, isso é o mesmo, não muda nada. Tanto é que o partido do Dória, em votações de matéria econômica lá no Congresso, vota a mesma coisa. Sempre. Né? Muitas vezes vota até mais que os partidos que já são da base do Bolsonaro. Né? Como a gente viu na história de colocar a empresa privada tendo direito de ter a vacina, ao invés de fazer a política pelo SUS. A gente viu lá a votação, lá o PSDB votou praticamente 100% a favor desse projeto da compra de vacina pela iniciativa privada, ficando as vacinas com a iniciativa, metade com a iniciativa privada. Né? Então, você tem uma briga, você tem uma disputa de espaço, uma disputa política, um embate acontecendo entre os dois, mas, no fundo, o projeto econômico de ambos aliás, o projeto do PSDB é um projeto liberal, privatizante. Tal. O projeto do Bolsonaro, uma maluquice, uma barbárie total. A gente sabe que é prejudicial à população, mas muitas vezes a gente se confunde no projeto ali, mas é um projeto que está destruindo o país também. Wagner, falando ainda da questão do Dória, né, a gente, conforme eu falei no começo da entrevista, a gente tem um problema da questão da reabertura das escolas, né? E que está levando muitos professores, inclusive alunos, se contaminarem, né? E inclusive muitos, inclusive jovens, a falecerem, né? É um problema do estado de São Paulo e é um problema que inclusive é daqui de São José também, né? Que infelizmente o Felício, né, Ramute seguiu essa política de reabertura e inclusive uma política que não faz teste, que esconde um monte de coisas, né, conforme eu tenho recebido denúncia de sindicalistas e de professores aqui de São José. Eu queria que você se posicionasse em relação a isso. Então, Guilherme, aqui, muitas vezes, quando eu encontro pessoas de cidades vizinhas aqui, até de Jacareí, de outros municípios aqui do estado, eles ficam surpresos quando ouvem falar que São José dos Campos está com gente nas escolas há vários meses. Esse ano passado, que estava com os estagiários, professores de prazo determinado, todo mundo nas escolas. E esse ano, com vacina ou sem vacina, estavam todos os professores, desde o começo do ano, indo para as escolas, recebendo alguns alunos, né? Fazendo um papel completamente ao contrário
do que aquilo que é recomendável, do que aquilo que é necessário, né, acontecer. E, aliás, o governo Felício, ele é um governo que vem desde o início sistematicamente, com base em informações que a gente não dá para nem afirmar que são completas e verdadeiras, até porque há uma falta de transparência em muitos dados, vem tentando diminuir o tamanho do problema que é a questão da pandemia na cidade, né, mesmo com números absurdos. Porque São José dos Campos, no estado, só em dado oficial, que a gente sabe que nunca é, porque tem as subnotificações, só em dados oficiais, São José dos Campos é a quarta do estado. A capital em primeiro, e depois São José é a quarta. É a terceira do interior, tirando a capital. É a terceira do estado, tirando a capital, em número de casos de Covid. Nós estamos chegando oficialmente a 60 mil casos. 60 mil casos em São José é quase que daqui a pouco a gente vai estar chegando a um caso a cada família, a cada casa, a cada residência. Seria uma espécie de, fazendo a equiparação, seria isso. Então, é um número muito assustador do número de casos, muito grande, com mais de 1.000 mortos, né, com vários relatos de professores, inclusive, que tiveram Covid, professores que faleceram em função do Covid, e, ao mesmo tempo, você não vê o cuidado sendo feito para resolver essa situação. Você tinha São José dos Campos, com o programa que tinha aqui antigamente, do Escola Interativa, com os programas sociais que a cidade ia fazer, você poderia fazer um sistema de aulas online, com o professor em casa, trabalhando um sistema para atender toda a população, porque a cidade já tinha uma estrutura para isso. Além de não fazer a ampliação desse projeto de aula online, de um sistema que desse segurança tanto para o professor como para os alunos, você tem essa história de fazer o retorno das aulas, o retorno da criançada para as escolas desde o começo do ano. Isso está acontecendo e o resultado está aí, né? A gente está vendo os casos e mais casos aumentando, né? E continua essa política negacionista. Você poderia fazer um programa de auxílio social para os alunos que não tivessem condição de ter internet, um auxílio de internet para esses alunos. A cidade não fez. A cidade recebeu muito recurso para ajudar essa população, não aplicou nada para ajudar a população mais carente, não aplicou nada para ajudar o comércio e não aplicou nenhuma medida, por exemplo, para resolver o problema do transporte coletivo. Se alguém tiver que usar ônibus para ir para a escola, lá parece um Covid ambulante, né? Porque num lugar que você tem um monte de gente aglomerada, todo mundo sentando no mesmo banco, pegando a mesma coluna lá do ônibus, tal, obviamente que ali você tem um local de transmissão absurdo, né? Então, é isso que eu falo, né? Essa história de fazer um lockdown, fazer um fechamento radical, quando você, por exemplo, deixa o transporte coletivo, você está fechando, mas ao mesmo tempo o vírus circula por um outro caminho, então não adianta nada, né? Fica no meio termo, e no meio termo não tem jeito, né? O vírus continua circulando do mesmo jeito. Mas a situação em São José, em relação à educação, além de você ter uma cidade que abriu e coloca criança, professor em risco nas escolas, você tem a falta de informação acontecendo, a falta de dados que não são colocados claramente para a população. Isso nós temos que, várias vezes, na bancada do Partido dos Trabalhadores, eu mesmo, agora a vereadora Amélia, nós temos que ficar entrando na justiça várias vezes para conseguir ter acesso a informações que deveriam ser públicas, deveriam estar no site, número de vacinados, quem foi vacinado, por questão do ônibus, né, se vai estar fazendo apoio para as empresas ou não, mas para tentar ampliar o ônibus na pandemia, uma série de coisas aí que estão acontecendo e que a gente vê que a prefeitura aqui faz cara de paisagem, faz de conta que não está acontecendo nada e vai deixando a coisa correr solta. O resultado está aí, aumento de número de casos, cada vez mais, aumento do número de mortes, algo que São José poderia, com certeza, evitar. Sim, o Wagner, nesse caso, caberia, por exemplo, um processo de, sei lá, de impeachment contra o prefeito, porque isso aí é um crime, né, que está cometendo. Olha, Guilherme, a tentativa, você daria até para fazer muitos questionamentos em relação ao papel que a pandemia, o papel do prefeito durante a pandemia. Qual que é a dificuldade? É a dificuldade daquilo que a gente debateu no governo federal, acontece aqui também. Para você propor uma comissão para investigar isso, vamos supor que a gente queira fazer aqui uma coisa que aconteceu lá. O Senado, a minoria, não teve seu direito respeitado, entrou no Supremo e o Supremo garantiu o direito que já estava na Constituição de ser instalada a CPI para investigar a negligência do governo federal. Para fazer em São José,
que precisaria fazer em São José? Nós precisaríamos ter pelo menos 7 vereadores de 21, 7, assinando a implantação de uma comissão. Nós temos os 7 vereadores hoje para fazer isso? Nós não temos. Nós temos os 2 vereadores do PT, talvez mais um, mais ou menos, independente, e os outros demais alinhados com o prefeito. Então, você não tem número para implantar uma comissão especial de inquérito, aqui não seria CPI, seria uma SEI, para começar a avaliar essa conduta. Né? Falta número de parlamentares para a gente conseguir fazer a implantação. E aí, depois da implantação, que você pode fazer isso com 1/3 dos vereadores, para ela começar a funcionar, precisaria ainda da liberação do presidente da Câmara. Então, é um cenário muito difícil da gente ver pelo lado da Câmara de fazer isso. Por isso que o caminho que muitas vezes é feito, em função da quantidade de vereadores que nós temos, tendo as irregularidades, as informações, fazer o caminho de levar para o Ministério Público, Defensoria Pública, de fazer as ações judiciais para obrigar algumas medidas para a Prefeitura fazer. Até porque, um estudo que a gente fez aqui há pouco tempo, Guilherme, São José dos Campos recebeu quase 160 milhões de reais no ano de 2020. 160 milhões de reais, que veio do governo federal e do governo estadual. Uma parte para usar na área de saúde e uma grande parte de uso livre do prefeito. Uso livre, né? Podia usar em qualquer coisa. Né? O que aconteceu? Nada de social foi feito, nada de econômico foi feito, né? E simplesmente a cidade não teve as ações que fossem necessárias aí para apoiar a população nesse momento difícil. E aí, além disso, né, é importante a gente lembrar que São José recebeu em 2020, que foi o ano mais difícil aí da crise. Né? 2021, infelizmente, está caminhando também para ser um ano muito difícil. Mas em 2020, a prefeitura teve de orçamento de recursos uma receita maior do que ela tinha previsto. Maior do que ela tinha previsto. Olha, se teve uma receita maior do que tinha previsto, se mesmo a crise teve um recurso a mais, é absurdo, é um crime absurdo você simplesmente emitir e não fazer nenhuma medida para apoiar a população nesse momento difícil. Foi algo que a gente tentou, inclusive, divulgar nas nossas redes sociais, falar. A gente ainda continua nessa luta, porque a prefeitura ela precisa mudar o foco, ela precisa apoiar a população nesse momento difícil para depois a gente voltar a ter o crescimento da cidade. Ô Wagner, ainda nessa questão dos parlamentares, do legislativo que você coloca, agora aqui me veio uma reflexão, né? O PT, historicamente, foi fundado, né, através dos movimentos sociais, através do movimento sindical, principalmente, né? Isso, né, de precisar de ter uma pancada suficiente para não precisar fazer alianças e tudo mais, isso não é meio um distanciamento, né, que o PT está fazendo com os movimentos sociais? Porque poderia utilizar os movimentos sociais, os movimentos sindicais para alterar a correlação de força na política nacional. E isso eu vejo que não acontece. Vamos lá, Guilherme. Eu acho o seguinte, o PT teve a sua origem dentro de um movimento, que nem você bem colocou aqui, né, no movimento sindical, estudantil, na ala progressista da Igreja Católica, nos movimentos sociais, populares, enraizamento muito forte, desde os anos 80, até hoje tem. Só que o que acontece? Hoje nós estamos numa realidade que não é mais os anos 80 e que os atores sociais, os atores que temos na sociedade são outros. Eu concordo com você que, em dado momento, o PT poderia estar mais próximo de grupos organizados e continuar fazendo a politização, continuar fazendo o papel de presença na sociedade. Isso, de fato, faltou em alguns momentos. Nós nunca ficamos de fora, mas teve momentos que ficou bem distante, o contato foi menor, né, enfim. Né, faltou fazer aquela politização necessária, porque as coisas não caem do céu, depende de governo, depende de as medidas que podem ajudar a população, são frutos de disputas que a gente teve que fazer na política. O que eu vejo hoje? Hoje eu acho que a situação que coloca de desafio para nós
é que nós precisamos entrar em setores, dialogar com setores que não existiam nos anos 80 com a mesma intensidade que existe hoje. Nos anos 80, nós tínhamos uma base sindical muito organizada em fábricas, né? Hoje, a base de trabalhadores, a grande maioria, está no setor de serviços, e que é uma outra dinâmica, não é a mesma dinâmica de fábrica, né? Na questão sindical. A base social hoje, por exemplo, de igreja, por exemplo, você tem o núcleo evangélico, você tem novas aspirações que a juventude tem. Então, o partido ele tem uma missão de continuar o seu protagonismo fazendo diálogo com esses novos setores, né? E, obviamente, que esse debate esses contatos, eles precisam ser feitos sempre, né? Não tem um momento, não é a eleição, é sempre para discutir um projeto de país, um projeto de cidade, né? A Câmara, ela é um espaço que você tem para representação, ela não é o único. Se a gente tiver capacidade de mobilização, de unificação dos partidos de esquerda, de vários sindicatos, muitos que a gente ainda tem contato, mesmo assim, eu acho que aqui no caso de São José dos Campos, precisaria ter uma grande mobilização da cidade para a gente conseguir chegar nesse ponto de entrar com algum processo na Câmara. Mas para chegar nesse ponto de entrar com algum processo na Câmara, mais do que sindicato, mais do que movimentos sociais, nós precisamos, junto com as lideranças, fazer a pauta da cidade acontecer, essa pauta acontecer na cidade, e a cidade se convencer da necessidade disso. Convencer. Não adianta eu querer, você querer, mas 2 ou 3 quererem, ou mesmo se a gente conseguir um sindicato, tal, mas a cidade não incorporou esse processo. É político, muito mais político do que o processo do que simplesmente, eu tenho o dado. O dado aqui mostra uma série de irregularidades, uma série de situações que merecem uma punição. Mas se a gente não tiver força política para colocar isso na Câmara, ou força que vem dos movimentos sociais, fica difícil. E hoje eu vejo que a gente, apesar de ter contato, a gente precisa ampliar isso, porque a situação de hoje não está sendo possível. Em relação à questão das vacinas, o que o PT defende? Vacina para todos. Sim, para todo mundo. Transparência, né? Na verdade, o que acontece? Uma coisa é a gente falar a opinião sua, Guilherme, a minha opinião. Eu estou falando aqui até, inclusive, uma coisa que é meio que senso comum, né? Inclusive, todo mundo quer a vacina, poderia ter essa vacina antes, claro que poderia, se não tivesse um desgoverno que nem a gente tem aqui. Mas a vacina tem que ser para todos, tem que ter o fortalecimento do SUS, temos que ter o desenvolvimento de vacinas nacionais para a gente não ficar só nessa dependência externa, mas aí essa questão de vacina nacional depende aí de um processo de conceito, de projeto de Brasil que a gente quer ter, que hoje não tem projeto de Brasil nenhum, só tem projeto de destruição, e passa também para a gente parar de ter orgulho e começar a chamar todos os atores e parceiros que possam ajudar a melhorar essa questão da vacinação. Mas eu vejo que o momento, nós vamos ter, não só esse final do mês, mas no começo de maio, a gente está vendo pelo noticiário aí já da imprensa, que, por exemplo, está começando a ficar sem previsão de quando vai ter vacina. No meio da vacinação, você fica sem previsão. A consequência de você não ter tido uma gestão para cuidar da crise, ou uma gestão que ignorou que tivesse essa crise. Sim, ô Wagner, você falou uma coisa muito interessante, que acho que e isso eu tenho acordo, da relação, né, de buscar vários atores, né, que estão na frente, na linha de frente nessa questão da vacinação. Depois do governo Bolsonaro, eu vejo que o Brasil se alinhou demais, né, em relação à questão dos Estados Unidos, né, principalmente com o governo do Trump, né, ainda que com Biden a relação acho que muda, né, um pouco, né. Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, a esse alinhamento, né. O Brasil está pagando o preço por isso na pandemia? Eu acho que o que mais o Brasil paga hoje é a falta de ter um projeto de país. Porque o que acontece? Todos os países fazem as suas articulações, o seu debate,
as suas estratégias pensando no melhor para o país. Então, o Brasil, vendo a questão da pandemia, o que tinha que fazer? Ou desenvolver a vacina, ou comprar as vacinas, entrar na disputa e ter essas vacinas para o país também, né? Ajudar nesse processo, né? A relação com os Estados Unidos, numa geopolítica, ela tem que ser uma relação onde eu vou negociar com os Estados Unidos pensando no que é melhor para o Brasil. Eu vou negociar com a China pensando no que é melhor para o Brasil. Eu vou negociar com a Europa pensando no que é melhor para o Brasil, com a Rússia, com quem quer que seja, pensando num projeto de país. Ainda mais porque o Brasil tem um país de dimensões continentais, com a população que tem, com a economia que tem vocação para ser líder, tem vocação para uma série de coisas. Então, o Brasil, se tiver projeto próprio, ele vai conversar com esses demais países numa ótica daquilo que é o melhor para nós brasileiros. E o que nós tivemos? Nós tivemos um presidente que pega e renuncia aos interesses brasileiros para agradar um presidente dos Estados Unidos. A gente viu vários exemplos, né? Foi na questão do etanol, foi na questão do aço, que muitas vezes, para agradar o Trump, o governo Bolsonaro veio e prejudicou a indústria do aço, prejudicou a indústria do etanol, prejudicou as empresas brasileiras. E isso, essa situação de você ter um presidente que, ao invés de defender o seu país, faz os acordos para prejudicar as próprias empresas do Brasil, né, é tudo um projeto de Brasil, né? Ou é um projeto de destruição, na verdade, né? A única coisa que você vê nisso daí é um projeto de destruição. Os Estados Unidos, você tem pautas, valores diferentes entre Trump e Biden, mas nós não temos ilusão de que com Biden o presidente Biden vai defender os interesses dos Estados Unidos, seja ele qual for. E se tiver que prejudicar o Brasil, eles vão prejudicar. Então, a conversa ela tem que ser muito pragmática. Nós podemos fazer o acordo, discutir, mas eu preciso ver o que o Brasil pode ter de favorecimento nessa negociação, né? O que não dá é para continuar tendo o que a gente viu, né? Que está trazendo esse prejuízo enorme, né? Brigando com todo mundo e se aliou aos Estados Unidos, né, sem ter nenhuma contrapartida e perdeu várias oportunidades com parceiros estratégicos, principalmente a China. Então, a política de relação internacional, ela passa principalmente pela defesa dos interesses do povo brasileiro, algo que não é feito pelo atual governo. Sim. Um problema que, né, assola muito, né, a vida dos trabalhadores, além da pandemia, é a questão do desemprego, né? Hoje o Brasil, infelizmente, voltou, né, para o mapa da fome, né, que é um problema. Lutar contra as demissões está na ordem do dia, e o que o PT tem para oferecer contra as demissões? Olha, vamos falar das duas situações. Primeiro, da questão municipal, São José dos Campos. São José dos Campos já estava sendo uma cidade, em 2019, antes da pandemia, foi uma das poucas cidades do estado de São Paulo onde o saldo, já em 2019, tinha sido negativo, ou seja, teve muito mais demissões do que admissões. A cidade passa por um processo de desindustrialização. As indústrias fechando, indo embora, um aumento de setor de serviço e um aumento de precariedade, de precarização no trabalho. E mesmo com a precarização e mesmo com o aumento do setor de serviço, o saldo foi negativo em 2019. Vem 2020, né, e aí a crise pegou todo mundo juntamente com a pandemia, e a gente continua num momento muito delicado na cidade, onde você tem uma prefeitura que não faz nenhuma proposta de atração de novas empresas, você não tem medidas que possam ajudar na geração de emprego da cidade, você não tem nenhuma medida para fazer apoio econômico para as empresas que queiram investir na cidade e não tem apoio econômico para quem quiser manter o seu comércio, a sua indústria funcionando na cidade. Não tem nada, né? Essa ausência do poder público é gritante aqui na cidade e está levando São José a ter esse processo todo que a gente tem aí de desindustrialização, de desemprego, que soma dentro de uma conjuntura que o Brasil está, mas de uma maneira muito acentuada aqui também em São José, que é esse desemprego recorde, toda essa situação acontecendo. A situação do desemprego ela acontece pela crise, pela ausência de governo, pela ausência de projeto. Eu falo muito dessa questão de projeto de Brasil,
porque qualquer país que queira virar potência, que queira cuidar da sua população, que queira gerar renda, que queira fazer a economia crescer, precisa ter projetos estratégicos, projetos de desenvolvimento de indústria própria, indústria que traga valor agregado, que entre na área de tecnologia. E qual o projeto que o Brasil tem para isso hoje? Você tem a Lava Jato, que destruiu uma série de empresas no Brasil, né? Destruiu uma série de empresas que antes geravam riqueza, geravam emprego. Outros países, quando você tem caso de corrupção em uma determinada empresa, o que você faz? Você pega a pessoa que faz a corrupção, mas mantém a empresa funcionando. Então, ainda a gente pega, por exemplo, na Samsung lá, teve um problema com a Samsung. A Samsung entrou em um monte de escândalo de corrupção. O que foi feito lá? Tirou o presidente que estava em corrupção, mas preservou a empresa, porque é uma questão de projeto nacional. O Brasil, dentro de interesses, seja dos Estados Unidos e interesses outros, veio uma discussão, entre aspas, aí, de querer fazer o combate à corrupção, mas fez a destruição de setores importantes. Destruiu a indústria naval, destruiu grande parte da indústria de petróleo, destruiu construção civil, foi destruindo empresas que geravam emprego e geravam riquezas para o país. Então, o que vai precisar para a gente avançar no processo de retomada de desenvolvimento é fazer a retomada de um projeto de país, valorizando empresas nacionais, criando condições do Brasil fazer a disputa com empresas próprias que geram riquezas aqui, fazer a disputa no mundo e, ao mesmo tempo, fazer a redistribuição de renda, né? Começar a diminuir essa desigualdade, partilhando essa riqueza que essas empresas podem gerar no país para aqueles que nunca tiveram voz e vez no nosso país. Hoje, você imagina se a gente tivesse o Brasil continuado o projeto de ter todas as refinarias que eram necessárias, produzindo sua gasolina e o álcool, sem precisar ter esse absurdo, por exemplo, de extrair petróleo, mandar para fora o petróleo bruto e importar gasolina porque não tem refinaria. Nós estávamos indo num processo de construir as nossas refinarias. Veio a Lava Jato, destruiu tudo, né? E agora vem um governo federal que está aí, está vendendo tudo que a gente tem na área de refinaria. Uma privatização que está indo aos poucos, mas está acontecendo. O que vai virar isso daí com o tempo? Você vai diminuindo a capacidade de geração de riqueza do país. Sim. Ô, Wagner, você falou muito dessa questão de projeto de país, né? Porém, o que se viu, né, nos governos de Lula e Dilma, né, que não teve uma reversão, não reverteu, por exemplo, questões importantes como a terceirização, que é a precarização do trabalho, né? A questão das privatizações, as empresas que foram privatizadas não foram transformadas de novo na questão de estatal. O PT conseguiu aplicar esse projeto de país que você tanto coloca? Estávamos no caminho, estávamos fazendo. Nós, quando tivemos a proposta do pré-sal de reativação da indústria naval, por exemplo, de começar a fazer a discussão de áreas, na área de tecnologia mesmo. Aqui em São José, quando tivemos o projeto do Visiona ali, da questão do sistema de comunicação, monitoramento, que a gente queria ter um sistema próprio de comunicação, todo o processo que a gente foi implantando de políticas públicas, de valorização da ciência, de começar a criar pontos, como as pessoas não sabem, mas, por exemplo, o Parque Tecnológico que nós temos em São José dos Campos, 90% do Parque Tecnológico aqui é financiado pelo governo federal. Foi financiado pelo governo federal nos governos do PT. 90% do valor. Que são parte de uma proposta estratégica de fazer o Brasil virar referência e ser de ponta em várias áreas onde a gente já tinha vocação para ser referência global, inclusive. Né? Quando faz toda a discussão de levar o país a adquirir a fazer serviços em outros países, como tinha lá o projeto do BNDES. Quando a gente fez o financiamento, e o BNDES atuou muito no sentido de atuar junto com a Embraer, por exemplo, para fazer a Embraer vender mais avião, ou desenvolver projetos. Os projetos que tem hoje,
seja do Caça Brasileiro, seja do KC-390, são todos projetos que vieram das articulações e processos construídos no governo do PT, né? E que estão acontecendo porque já começaram. Agora, vê se tem algum outro projeto novo vindo nesse sentido. Não tem mais nada. Parou tudo. A questão das privatizações, eu sou muito da linha do seguinte: nós temos setores estratégicos, fundamentais para o país e que não podem ser privatizados, né? Eletricidade, a maioria dos países, mesmo desenvolvidos, não privatizam o setor de eletricidade. E quando a gente privatiza aqui, quem compra são estatais de outros países. São José dos Campos é a EDP São Paulo. Quem que é dono da EDP São Paulo? Uma estatal chinesa. Quem que é dono da eletricidade da cidade de São Paulo? Uma estatal italiana. Quem é dono das usinas hidrelétricas aqui? A maioria delas é estatal chinesa. Enfim, então, setores estratégicos que ajudam e discutam o processo de desenvolvimento do país precisam ficar nas mãos do governo ou nas mãos de brasileiros para que a gente possa ter uma condição de implantar políticas públicas utilizando dessas empresas que vão gerar desenvolvimento e vão gerar condições de ajudar o país a crescer. Petrobras pode fazer isso, os bancos do Brasil, Caixa Econômica e outras dezenas de empresas estatais. Você vender essas empresas para o sistema financeiro ou para o mercado é simplesmente você trabalhar a lógica de que o mercado em primeiro lugar e a população que se vire com outro caminho, né? E o papel de empresas estatais ele tem um papel de ajudar no desenvolvimento do país. Eu discordo quando fala que o PT ajudou na terceirização. Não foi no governo do PT, por exemplo, né? E a gente segurou até onde deu, mesmo com toda essa dificuldade, a questão da terceirização. A legislação de terceirização foi aprovada no governo Temer, de terceirização da atividade fim, de toda aquela liberalização que a gente viu da terceirização, aconteceu logo que o Temer assumiu, que é resultado do golpe. O golpe tirou a Dilma, coloca governos que fizeram reforma trabalhista, reforma da Previdência, liberou a terceirização, venda de patrimônio, tudo isso está acontecendo nessa situação quando houve a retirada do PT. Sim, o Wagner, né, um dos temas que a direita colocou em discussão, né, contra o PT é a questão da corrupção, né? O PT foi pintado, para mim, de uma maneira bastante errônea, como o partido mais corrupto do Brasil, né? Contudo, Wagner, eu acho que a gente deveria se preocupar com as alianças, né, com os acordos que se fazem principalmente com o setor privado, né, que fazem esse setor privado que fazem esses acordos com o Estado, não pensando no país, não pensando nos trabalhadores, mas pensando no bolso deles, no que eles vão tirar vantagem. Eu vejo que não teve essa preocupação, né, nos governos petistas. Eu queria que você comentasse em relação a isso. Sabe o que é engraçado, Guilherme? Que, na verdade, várias medidas que foram colocadas de combate à corrupção foi o governo do PT que criou. O PT criou uma série de legislações de equipar Polícia Federal, de equipar funcionalismo na área de combate à corrupção. Isso tudo foi o PT que construiu e ajudou, né, a fortalecer a questão das legislações de transparência. Até 2010 não tinha portal de transparência, gente. Então, portal de transparência, sistemas de acompanhamento da sociedade, tudo foi criações e houveram nos governos do PT. Houve erros, claro que houve erros, né? Nós tivemos essa mistura do financiamento privado e público em sistema eleitoral que vinha acontecendo há décadas no país. O PT teve esse processo de financiamento público misturado com financiamento privado, na verdade financiamento privado, né, no processo eleitoral. Por isso eu, não só de hoje, mas lá atrás, eu sou defensor da linha do financiamento exclusivamente público para o sistema de eleições, né, para acabar de uma vez por todas com essa história, né, porque o setor privado, ele nunca vai pensar, ele pensa no interesse dele, em primeiro lugar. O mercado quer ganhar dinheiro, não interessa o que fizer para isso. Se precisar prejudicar a população para ganhar dinheiro, ele vai prejudicar a população para ganhar dinheiro, né? Não tenha dúvida disso. Isso eu concordo com você.
em primeiro lugar está o bolso dele. Então, agora, é um absurdo, e muitas vezes assim, a gente vê que o PT fica com essa fama, muito mais até porque a imprensa jogou pesado nisso, ficou durante... E à medida que vai aparecendo os processos ou que vai discutindo cada caso, a gente vê que os casos estão sendo arquivados, que não tem prova, e que ficou aquele massacre midiático depois. Agora mesmo, a Dilma acabou de ser o Tribunal de Contas da União disse que a Dilma não tem nenhum envolvimento em nenhum tipo de corrupção daquela história de Pasadena, lá, daquela refinaria que foi comprada nos Estados Unidos pela Petrobras. Mas eu lembro como se fosse hoje, lá em 2013, 14, o massacre que fizeram contra a Dilma naquela questão da refinaria. E aí hoje você tem a informação de que não houve, por parte da Dilma, nada naquele assunto. E aí? Quem vai reparar aquilo que foi falado lá atrás? Não repara, né? A mesma coisa com várias outras situações aí. O Haddad mesmo, de uma maneira absurda, teve uma denúncia feita sobre um financiamento, uma empresa que estava no Grupo AS, que estava durante o período que ele estava na Prefeitura de São Paulo. Foi feita a investigação, não tinha absolutamente nada. Simplesmente o Ministério Público jogou, a imprensa fez aquele carnaval todo e hoje não tem absolutamente nada. E se você for olhar, a maioria e eu falo isso, vou falar isso para São José, todo mundo fala o que for, mas em São José, todas as lideranças do PT de São José, né, não tem. E você olha claramente, Carlinhos, Ângela, Amélia, eu, né, o padrão de vida é o mesmo, as discussões são as mesmas, não existe essa história da corrupção. E assim, eu vejo, e não tenho nenhum problema de debater com as pessoas, se as pessoas quiserem vir conversar, quiserem dialogar, nós podemos dialogar sobre qualquer assunto, inclusive de corrupção. Se teve erros, a gente não tem que tapar a peneira com os erros, tem que corrigir os erros e avançar. Ninguém é perfeito, pode ser que tenha erros, mas falar de uma situação onde houve, vamos dizer assim, pegou dinheiro para enriquecimento próprio, eu vejo que, basta olhar aí os quadros do PT, eu não vejo nenhum petista de liderança partidária, fiquei milionário fazendo corrupção. É sempre dos empresários, é sempre até de partidos aliados, que de fato aí as alianças, se não tomar cuidado, a gente acaba colocando gente que faz lá a corrupção, mas dentro do PT não teve isso, não. Sim. Ô, Wagner, essa direita, né, ela quer destruir o PT? Tem uma parte que sim. Tem uma parte que sim. Agora, o que acontece? Uma coisa é você fazer a disputa política, onde você tem uma visão diferente de um partido de direita, faz o debate, tenta ganhar a sociedade para a sua opinião, faz a disputa política. Uma coisa é o que a gente está vendo agora, que agora nós temos um governo que usa de métodos de violência, de métodos antidemocráticos, que quer fazer uma milícia armada acontecer em nosso país, que aí você já tem uma situação onde começa a colocar até em risco a vida das pessoas, né? Então, uma coisa é o bolsonarismo, né, que é um mal que a gente precisa cortar pela raiz, porque isso está deixando a nossa sociedade doente e toda deturpada aí nas opiniões. Outra coisa é você ter o debate político onde a direita disputa o poder com a esquerda, né? A gente pode perder no debate junto à população, mas se você fizer isso dentro do campo democrático, dentro do debate correto e saudável, né? Aí é uma situação que a gente tá na disputa. Agora, a gente faz a disputa de espaço com essa direita, né? E a disputa de espaço com essa direita é para uma disputa de como a gente quer gerir o orçamento do país, do estado ou da cidade. Como que a gente vai garantir que parte daquele orçamento do país seja destinado àqueles que nunca tiveram vez e voz, né? Esse debate acontece, né? É um debate de como a gente vai direcionar as decisões importantes do país e os recursos do país, né? Nós temos que fazer a reparação histórica que no nosso país
com as classes que sempre foram exploradas, com aqueles que sempre foram discriminados, com aqueles que sempre que nunca tiveram vez em nosso país. O projeto de esquerda impõe um conceito de inclusão, impõe um conceito de igualdade social, uma série de medidas que vai que bate, né, que vai de encontro contra uma série de situações já estabelecidas pela direita, né? São antagônicos, né? Sim. Wagner, eu queria que você falasse um pouco, né, agora, em relação à questão do papel do STF, né? Como que você enxerga essa questão, né, do STF? Porque, assim, o STF foi foi o que, em última instância, prendeu, né? Deu o aval para prender o Lula, né? Uma prisão, apesar de todas as críticas e divergências que eu tenho com o PT, foi uma prisão arbitrária, foi uma prisão equivocada que se demonstrou no final, né? Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo STF que deu o aval, devolveu o Lula os direitos políticos dele. Queria que você comentasse um pouco dessa relação. Guilherme, nós temos aí uma situação que no meio desse caminho, você teve as gravações, você teve uma série de desmandos, você teve o cara Moro sendo nomeado ministro da Justiça, uma série de situações que, claro, que influenciaram na mudança de postura do STF. Né? E assim, numa situação normal, uma situação de um devido processo feito com todas as garantias, jamais o Lula estaria preso. Né? Você prender alguém porque você tem convicção de que ele é o dono de um apartamento, né? Isso não existe. Né? Você tem, não é assim que funciona um processo, não é assim que funciona dentro de uma questão judicial. Então, essa reparação que o STF faz, tardia, né? Porque quem que vai pagar os 580 dias que o Lula ficou preso? Né? Onde vai ficar essa reparação? Você fazer uma decisão onde você tira um candidato a presidente que poderia ter chances de ganhar a eleição de presidente e não deixar o país onde está, na situação que está hoje, é algo que está custando muito para o nosso país e para a nossa população. Então, foi importante esse papel que a STF fez, né? Tardiamente, mas foi importantíssimo, né, esse papel. O STF agora, na verdade, ele tem sido fundamental, né, no sentido de segurar algumas loucuras que o atual presidente está fazendo. Né? Vocês imaginam se o STF fosse uns 7 ou 8 bolsonaristas nesse momento? O que a gente já está passando? Né? Aí a gente estava com o país aí numa situação de desesperadora. Né? Então, eu vejo que não está nada resolvido ainda. Tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte aí na questão do Lula junto ao STF. Vai ter aí o julgamento da suspeição do Moro ainda, né? Que, em tese, a segunda turma já fez isso, não tem que ir para plenário, mas indo para plenário pode ser que tenha mudanças, pode ser que tenha alguma outra decisão aí que interfira na situação do Lula. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, estar sempre acompanhando e fazendo as mobilizações, os movimentos em relação a tudo que está acontecendo. Mas é fundamental que o STF faça o seu papel de garantir que a Constituição seja o principal instrumento para que a gente possa ter o país voltando à normalidade. E, Wagner, a sua avaliação em relação ao impeachment, né? A gente tira o Bolsonaro, né? Conforme eu falei, acho que é mais do que necessário, mas a gente coloca o Mourão no lugar. Como que fica isso? As pessoas estranham quando eu falo, Guilherme, mas o fato é o seguinte: hoje, por mais que eu queira o impeachment, você queira e algumas pessoas queiram, a gente está faltando 2 itens que são fundamentais para a gente chegar no impeachment: mobilização da sociedade e maioria parlamentar. Se a gente não tiver essas 2 coisas, a gente não vai conseguir chegar no impeachment. A gente já está há 1 ano e meio da eleição. Né? Tem aí uma CPI que pode ajudar nisso. Tem todo esse desgaste do Bolsonaro, mas isso aí tem que vir e começar a aparecer nas ruas, começar a aparecer na classe política. Uma coisa relacionada com a outra, né? Nós já vimos situações onde governos com baixíssimo índice
do Temer, né? Mas ele tinha a base do Congresso. Aí o impeachment também não aconteceu. Aliás, o Temer foi salvo 2 vezes lá, né? Da mesma maneira que a gente já teve situações que nem o caso da Dilma, onde nem chegava perto daquilo de rejeição do Temer, por causa de uma mobilização popular, social e midiática, sei lá, o nome que quiser dar para isso, somado com, a, com, com tudo que aconteceu no Congresso, retiraram uma presidente legitimamente eleita que não tinha, que uma presidente honesta, que não tinha nenhum motivo para ser retirada da presidência. Então, a engrenagem do impeachment, ela envolve a sociedade abraçar isso. A gente está nesse caminho, viu, Guilherme? Mas ainda acho que falta ganhar mais consistência, tanto na sociedade como dentro do parlamento. O parlamento, na verdade, tem uma parte ali que é um interesse. Né? A hora que vê, se a sociedade estiver caminhando para cá, ele muda de lado. Tem hora que tem uns ali que é difícil, é muito oportunismo e nada de ideologia, e não pensa só nele. Mas o fato é, a, a, a luta pelo impeachment ela tem que acontecer constantemente para que a gente possa ganhar a opinião da sociedade e virar esse jogo, porque o que está em risco aí é o Brasil, e a gente não pode continuar acontecendo. Sim. Ô Wagner, agora para fechar o nosso papo, tá muito legal, eu queria que você respondesse o seguinte: a esquerda como um todo, ela está pronta para os desafios que estão por vir? Nós vamos precisar fazer muitas conversas, Guilherme. Partidos de esquerda e parte dos partidos de centro precisam sentar e construir consensos, propostas para apresentar para a sociedade. Nós vamos ter que ter, o PT já fez isso em vários lugares, né? O PT, eu estou gostando de ver a maneira como está sendo trabalhado a proposta com o Lula, a maneira como a direção do partido está fazendo a nível nacional, que é abrindo essas conversas e essas preocupações de fazer uma construção conjunta do campo democrático progressista para que a gente possa enfrentar o debate eleitoral também. Você tem a batalha política do dia a dia, mas nós precisamos construir consensos. Nós não podemos ficar dividido à esquerda porque somos diferentes num determinado item, num segundo item, num terceiro item. Mas aqueles grandes temas que nos unem, eles têm que prevalecer em cima dessas pequenas diferenças. Eu tenho certeza absoluta que hoje tem muito mais condições da gente fazer um processo de união das esquerdas e de algumas partes aí, de alguns partidos de centro, para a gente vencer o bolsonarismo no ano que vem. Nós precisamos fazer isso. Se a gente for dividido, a gente perde. Né? Sendo claramente aqui, a gente perde. Nós precisamos. Agora, uma vez eu falei assim, que um bom acordo é aquele onde todo mundo cede, onde todo mundo sai um pouco insatisfeito. Um pouquinho insatisfeito. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir tudo. Um bom acordo, eu tenho que ceder uma parte, você tem que ceder uma parte, porque todo mundo tem que ceder uma parte para a gente construir um consenso. Né? Um acordo onde vai tudo que eu quero e não vai nada que você quer, não é acordo. É a imposição de um modelo. Então, nós vamos precisar dialogar muito, conversar muito, mas pensando no melhor do Brasil, pensando no melhor da nossa população, ceder onde for necessário, mantendo princípios principais, que eu tenho certeza que é isso que une todos os partidos de esquerda, para a gente fazer a articulação para a eleição do ano que vem. Eu tenho visto com bons olhos, principalmente com as articulações que o Lula está fazendo e algumas conversas que eu tenho visto acontecer com vários partidos aliados, partidos que estão aí também no debate, que é possível essa construção no campo da esquerda. Sim. Wagner, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter participado do programa, né, da entrevista e aceitado o convite, né? Acho que foi uma conversa bastante importante, né, que mostra, né, um caráter, né, democrático do canal, de trazer todas as tendências dentro do campo da esquerda, né, e que mostre para quem é para o ouvinte, né, todas as visões que existem. Então, acho que a nossa conversa, né, contribuiu para isso, e eu quero agradecer por você ter aceitado, né, e passo para as considerações finais.
Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. Pode chamar às vezes que for necessárias, alguma discussão que seja necessária a minha participação junto com outros colegas, companheiros aí também, não há problema. Quero aqui estar à disposição para ajudar, para colaborar, para que a gente possa construir um projeto em São José dos Campos e no Brasil aí que possa fazer a gente sair dessa situação. A gente não é dono da verdade, a gente está aqui para colocar opiniões, escutar bastante também, mas principalmente sempre com o objetivo de tentar ajudar a construir algo que possa garantir os direitos de nossa população, de voltar a fazer o país a crescer, de voltar a ver o Brasil feliz de novo, que já foi no passado. A gente tem condições de ter isso novamente, né, se a gente tirar esse modelo que está aí hoje, que é um modelo só de destruição. Muito obrigado aí pela oportunidade. Desculpa se eu alonguei algumas perguntas. Se tiver alguma coisa a mais que eu precisar responder aí, pode mandar depois por Zap, que a gente está aqui à disposição também. Tranquilo. Wagner, mais uma vez agradecendo, né? Agradecendo a você que estiver assistindo o nosso vídeo, nosso programa. Né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal está produzindo, né? Curta esse vídeo no Facebook, compartilhe nas redes sociais e curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Então é isso. Fiquem atentos, né, na programação da próxima semana e até a próxima, pessoal. Fui! Um abraço a todos.